Diferente das outras abordagens nos capítulos anteriores, eu julguei necessário a gente conhecer um pouco a respeito da cidade de Antioquia da Síria, para que a gente possa entender, né, esse ponto de partida, né, que se inicia aqui no capítulo 11, versículo 19. Vamos lá. A cidade de Antioquia, ela foi fundada, né, por Nicanor Seleuco, e ele deu o nome de Antioquia em homenagem ao seu pai, Antíoco, né? E nós vamos ver que a cidade de Antioquia não era qualquer uma. A cidade de Antioquia era uma cidade assim grande, era uma cidade próspera, ela era considerada uma das maiores cidades do mundo, né? Então ela estava ali entre as maiores cidades do mundo. Uma outra característica dela é que ela era uma bela cidade, estruturada, né, ampla. Ela era um centro tanto de empreendimento político, ou seja, a questão política dela, a gestão, né, poder dentro do Império Romano, mas ao mesmo tempo também ela era pujante, ou seja, ela era muito desenvolvida na questão comercial. Então, ela tinha um rio, né, que ajudava na fluidez, né, no tráfego de embarcações, levando e trazendo para distribuir naquela região da Síria, né, ou levar, saindo a partir da Síria, mercadorias, né. Um outro ponto também que chama atenção é que ela era uma das cidades, né, uma das maiores cidades do mundo, próspera, mas ela também era uma das cidades mais ímpias do mundo. Alguns historiadores, né, declaram que ela não era como Corinto, mas ela chegava próximo de Corinto, só para os irmãos terem uma ideia da característica da cidade de Antioquia. Um outro ponto que nós vamos observar, a depravação da cidade era tão recorrente que um determinado momento da história lá de Roma, quando a moralidade, né, chegou assim, no colapso, né, a moralidade lá de Roma, e eles não eram tão morais assim, mas quando chegou lá no fundo do poço, a moralidade de Roma, um certo poeta romano disse a seguinte frase: o esgoto de Orontes tinha fluído para o Tibre. Lembra que eu falei ainda há pouco que ela é uma cidade comercial em razão do porto, do tráfego, né, do rio? O rio, né, que é de Antioquia, se chama Orontes. E esse rio que ele fala que afluiu para o Tibre, Tibre era um rio lá da cidade de Roma. Então, o esgoto do Orontes, ou seja, o esgoto de Antioquia tinha fluído para onde? Para Roma. E a gente sabe o que, que tem no esgoto. Então, olha só a ideia que eles tinham em relação a quem? A cidade de Antioquia. Ela era uma cidade imponente no tamanho, era uma cidade totalmente materialista na visão do mundo, ou seja, extremamente mundana e profundamente ímpia. Ela não era ímpia, ela era profundamente ímpia. Agora, um detalhe, irmãos, para a gente entender o plano de Deus, dentro do que nós vamos estudar nessa segunda metade, apesar disso, pela providência de Deus, Antioquia se tornou o ponto central para os planos e propósitos divinos na segunda metade do livro de Atos. Então, eu quero convidar os irmãos a abrirem lá comigo em Atos capítulo 10, versículo 19. Ao vermos assim essa de maneira assim ampla, né, superficial, mas tendo um pouco do conhecimento do contexto de Antioquia, agora nós vamos entender essa providência, né? A providência restauradora de Deus aonde? Lá na cidade de Antioquia. Iniciando no versículo 19, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que veio a Estevão, e perceba bem o termo que ele vai usar, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio quem? Sobre Estevão. Lembra qual foi o capítulo que nós vimos? Essa dispersão que houve na igreja lá em Jerusalém?
Olha lá comigo, capítulo 8, segura capítulo 11, volta comigo lá no capítulo 8, versículo 1. 8, 1. Diz assim: Paulo consentia na sua morte, no caso da morte de Estevão, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja, onde? Em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, Estevão é morto, né? É apedrejado, e aí sobrevém o quê? Uma dispersão. A igreja, né, os discípulos, eles saem de Jerusalém, né? Eles se dispersam, ou seja, se espalham pelas regiões da Judéia para o sul e vão também para a parte norte, né? Samaria ali que ficava entre a Judéia e a Galileia. Então alguns vão para o sul, outros para o norte. Olha o versículo 4. O que é que esses dispersos faziam, irmãos? Entre mentes, os que foram dispersos iam por onde? Iam por toda parte pregando a palavra. Então, aquilo que eles aprenderam a partir do capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, no momento que veio a perseguição, no momento que Paulo, né, ele estava consentindo, respirando, né, contra a igreja, visando a morte, né, exterminar os discípulos de Jesus, no caso Saulo, né, o que que eles fizeram? Eles se espalharam, mas se espalharam sem propósito, de modo nenhum. Eles saíram, mas aquilo que eles aprenderam, eles passaram a fazer, a pregar, a anunciar. E até onde chegou a pregação dos dispersos? Observa aí comigo, voltando para o capítulo 11. Voltando lá para o capítulo 11, versículo 19, até onde chegou a pregação dos dispersos? No capítulo 8, Judéia e Samaria. Muitos anos depois, capítulo 11, o resultado dessa dispersão chegou até onde? Versículo 19? Um de cada vez. Chegou até onde? Versículo 19, 11 e 19. Chegou até onde? Já se Eu não estou achando, não, Sim, Sandro. capítulo Fenícia, 11. Chipre, Antioquia. Isso. Olha lá, capítulo Fenícia, 19, Chipre, capítulo 11, Antioquia. versículo 19. Justamente. Obrigado, Renato. Se espalharam, né? Se espalharam até, versículo 19, como disse bem o Renato, até Fenícia, Chipre e Antioquia. Eu estou Lembra. errada, eu estou em Lucas. Ai, meu Deus. Não, tranquilo, tranquilo. É o mesmo escritor, mas o contexto é diferente. Não, não se preocupa. Capítulo 11, versículo 19 ainda. Então, eles se espalharam do capítulo 8. No capítulo 11, eles chegaram aonde? A Fenícia, a Chipre e a Antioquia. Vamos olhar aqui no mapinha, aqui no nosso slide. Vamos ver aqui onde é a região da Fenícia. A região da Fenícia era aquela região ali entre Tiro, Sidom, era uma região litorânea, né? Um estreito bem pequeno, mas ainda chamado de Fenícia, que era composto normalmente pelas cidades de Tiro e Sidom. Ao meio, já no mar Mediterrâneo, nós temos a ilha de Chipre. Nós temos aí um homem que ele é natural dessa cidade que a gente vai ver mais para frente. E aí, na parte mais acima, nós temos a cidade de Antioquia. Chegou longe na pregação do Evangelho do capítulo 8, versículo 1 e versículo 4 até o capítulo 11? Chegou. E um ponto que nós vamos observar, irmãos, é que aqui ele vai relatar o início de uma grande potência na propagação da palavra restauradora, que é a cidade de Antioquia, como nós vamos já ver. Agora, e a quem eles anunciavam? Eles chegaram até Chipre, né? Chegaram até Antioquia, chegaram até a Fenícia, mas eles pregavam para quem? Aos judeus. Aos judeus. Para os judeus, né? Isso.
somente aos Para os judeus. judeus. Eles pregavam só aos judeus. Versículo 19, ele deixa isso bem claro, né? Eles se afastaram da Samaria, da Judéia, subiram, mas até aqui o que é que eles estavam fazendo? Pregando e anunciando somente para quem? Para os judeus. Aí o que nós vamos observar nessa propagação é justamente o quê? Versículo 20, logo no início. Alguns deles quem? Quem são esses alguns deles? Considerando De o versículo Chipre e de 19. Cirene. Judeus. Alguns deles, De Chipre lembra e de de quem a gente Cirene. está falando? Versículo 19. Então, os que foram dispersos. Ah, os dispersos. Então, os dispersos, então esses que se espalharam, que saíram lá de Jerusalém, que começaram a ir para o norte, né? Chegaram a Chipre, chegaram a Fenícia, chegaram a Antioquia da Síria. Sim. Alguns deles, porém, quem eram eles, né? Eles eram de onde? Né? Eles eram de onde? Chipre e de Cirene. Esses aí fizeram o quê? Esses que eram de Chipre, que eram da dispersão, que eram de Chipre e Cirene, eles Eles foram falaram até aos gregos. e eles falavam para quem, irmã Maria Helena? Aos gregos, Falavam anunciando o aos Senhor gregos. Jesus. Isso. Eles falavam para os gregos. Ou seja, eles falavam para os gentios. Eles falaram para os gentios. Entendeu? Eles passaram a falar. E lembrando, essa pregação dessas pessoas, desses dispersos de Chipre e Cirene, está sendo feita aonde? Versículo 20, olha aí. Está sendo feita aonde? Na cidade de Antioquia. Antioquia. Os de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam aos gregos. Falavam a quem? Falavam também aos gregos. Pregavam, quando ele usa essa expressão também, eles pregavam para os judeus, mas também pregavam para quem? Para os gentios. Então, os dois públicos, né? Tanto gregos como judeus. Ok, isso aonde? Lá na cidade de Antioquia. Você lembra como eu iniciei lá, quando nós vimos? Era uma cidade próspera, era uma cidade rica, era uma cidade, assim, destacável, né? No contexto mundial naquela época. No entanto, ela era uma cidade profundamente ímpia. Ela carecia de restauração? Com certeza. E nós vamos ver o efeito dessa restauração sendo anunciado por quem? Por esses irmãos, aonde? Lá em Antioquia. E o que é que eles falavam? Bem, eles falavam para os gregos, ok. E o que é que eles anunciavam para os gregos? Eles pregavam o quê? O Evangelho de Jesus. Isso. Não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que nós achamos, mas é para falar de fato daquele que vai fazer o quê? A diferença. Aquele que vai fazer a diferença. Lembra lá em Atos capítulo 2, versículo 36, quando Pedro ali ele faz, né, o fechamento da mensagem: esteja, pois, absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, quem Deus fez Senhor e Cristo? Jesus. Jesus. E aí, quando eles perguntam, o que faremos, pois, irmãos? E aí, o que Pedro diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de quem? Em nome de Jesus. Lembra quando Pedro, lá no capítulo posterior, indo ao templo, quando ele topa junto com João, com aquele coxo, o que ele diz? Em nome de Jesus, levanta-te. Olha o efeito. Nós vimos isso no capítulo 10, né? Pedro anunciando quem? Jesus. Quem é Jesus? Né? É o Senhor sobre todos. E o que eles estão fazendo aqui na cidade de Antioquia? Eles estão pregando o evangelho do Senhor Jesus. Se eles precisam ouvir a quem? Aos de Chipre? Aos de Cirene? Não, eles precisam ouvir a Jesus. Olha só a importância. Então, eles estão numa cidade ímpia,
profundamente pecadora, eles estão anunciando a restauração através de quem? Daquele que de fato vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Quem? Jesus. Então eles falavam o quê? Anunciava-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem é que tem autoridade? É Jesus. Então eles precisavam dar ouvidos àquele que de fato faria a diferença onde? Na sua vida. Agora observa comigo o versículo 21. Qual é uma informação importante que a gente percebe logo no início do versículo 21? O que destaca aí aos seus olhos? Início do A 21, na mão do primeira Senhor. metade. A A mão mão do do Senhor. Senhor, É com eles. a mão do Senhor estava com quem? Estava com eles. Agora, o interessante essa expressão, se você quiser anotar, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 66. Só ver aqui, isso mesmo. Lucas, capítulo 1, versículo 66. Nós vemos no contexto do mesmo autor, Lica, que olha o que vai dizer lá a respeito de João Batista. Todos os que todos os que as ouviram, guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Quem era o menino? João Batista. João Batista. Né? João Batista. E aí que está o ponto. O que é que a gente percebe? Que a mão de Deus estava sobre ele, significava que ele havia sido escolhido por quem? Para ser aquele que seria o precursor, viria antes, como é que ele fala lá? Endireitai os caminhos, endireitai as veredas. João Batista. Então, olha só, a ideia da mão do Senhor estava com ele, porque isso expressava o quê? Olha lá, essa é uma expressão do Antigo Testamento e foi usada por Lucas para indicar a aprovação divina. Então, os de Cirene, os de Chipre, pregavam para os judeus, pregavam para os gentios. E isso era desagradável aos olhos de Deus? Não. Olha o fechamento, lá no 21. A mão do Senhor estava com eles. Ou seja, Deus estava aprovando, Deus estava abençoando aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles se propuseram, né, em fazer. Ainda dentro dessa ideia da propagação lá em Antioquia, nós vamos ver que alguns deles, né? Opa, peraí. Eu acho que eu fiz foi voltar aqui, peraí. Ah, tá, correto. Vamos lá, versículo 21 na segunda parte. Versículo 21 na segunda parte. A mão do Senhor era com eles, ok. E qual foi, ao mostrar que a mão do Senhor era com eles, qual foi o resultado? Versículo 21, na segunda metade. Qual foi o resultado de Deus estar abençoando, Deus está aprovando aquilo que eles estavam fazendo? Já, final do 21. Grande número creu e o Senhor e se converteu ao Senhor. Isso mesmo, irmão. Olha aí, vamos analisar aqui. E muitos crendo. Muitos crendo. Crendo em quem? Jesus se Em converteram. Jesus. Olha lá. Então, quando ele vai crer no senhorio, na autoridade de Jesus, ele vai continuar ainda se submetendo na adoração a deuses criados por homens? Não. Não. Ele vai se submeter a situações agradáveis aos seus olhos? De modo nenhum. Ele vai reconhecer que a autoridade política humana é a melhor coisa que tem? De modo Não. nenhum. Ele vai reconhecer a autoridade de quem? A autoridade de Jesus. Jesus. Porque ó, eles crendo, né? E não foram poucos, como o senhor bem colocou, irmão Anil, e muitos, olha o resultado, e muitos crendo se Se converteram. converteu Qual ao é a Senhor. ideia de se converter? Muitos deles, né, para eles, no caso, era natural, antes de conhecer o evangelho do Senhor Jesus, as práticas que eles tinham. Todo mundo faz. Bem, se num local onde todo mundo mente, se alguém falar a verdade, ele vai estar distinto dos outros, não é verdade? Então, o que, que eles iam fazer? Mentiam. Tinham práticas ilícitas e assim vai.
Mudança de Agora, não. comportamento. Isso mesmo, seja comportamento, né? Seja a questão, por exemplo, do pensar e agir julgando que tudo aquilo é normal. Só que agora, ao ouvir o evangelho do Senhor Jesus, eles se convertem. Se eles estavam andando em uma direção, a partir do momento que eles ouviram o evangelho do Senhor Jesus, eles continuaram na mesma direção que eles estavam andando? Ou usando a expressão que o irmão Aníbal colocou, comportamento, se eles estavam se comportando de um jeito, ao ouvir o evangelho do Senhor Jesus, eles se comportariam da mesma forma? De modo nenhum. Eles se convertem, ou seja, ele vai numa direção oposta, ou seja, eles vão em direção a quem? Versículo 21, se converteram ao Senhor. Então, eles saíram daquela realidade, né, pagã, pecaminosa, legalista, idólatra, e passaram a obedecer a quem? A Jesus. Olha só. Versículo 22. E até onde chegou essa notícia? E até onde chegou a notícia? Versículo 22. Além, Isso? A igreja de Jerusalém. Isso, chegou à igreja de Jerusalém, muito bem. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava onde? Em Jerusalém. 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 Será que o barulho do trabalho, o resultado, a ação da mão de Deus naquela cidade, o som chegou muito longe? Chegou. Olha o ponto que eles utilizam a figura dos ouvidos, né? Chegou aos ouvidos. Chegou aos ouvidos de quem? Da igreja em Jerusalém. E o que é que eles fizeram? Versículo 22, ao ouvirem essas notícias. Isso mesmo, irmã Maria Helena, eu estou lhe ouvindo, eu estou lhe ouvindo. Isso, eles enviaram Barnabé. Até onde? Até Antioquia. Aí você talvez não tenha se perguntado, mas por que que eles enviaram Barnabé? A gente vai já chegar lá. A gente vai entender, né, o porquê da escolha e o envio de quem? O envio de Barnabé. Agora lembre-se, considerando o contexto da cidade e considerando, né, a pregação que estava sendo anunciada lá, para essas pessoas, elas precisavam de quê? Esses que estavam se convertendo. Eles precisavam de quê? Eles precisavam ser o quê? Ensinados, né? Eles precisavam ser encorajados, eles precisavam ser animados para que eles não voltassem para aquela realidade. Ou seja, para o homem, quando eu digo homem no sentido a humanidade, para o ser humano, é mais fácil ele fazer o que é errado do que o certo, não é verdade? É mais fácil. Seria mais fácil eles voltarem para o contexto onde todo mundo faz, a maioria da população de Antioquia está fazendo, e para eles é natural, do que eles suportar essa mudança de quê? De vida, de realidade. E olha só, eles enviam a quem? Barnabé. Continuando, de onde que era Barnabé? Se você quiser anotar aí, Atos capítulo 4, versículo 36, Atos 4, 36, de onde era Barnabé? Opa, vou voltar Você deu aqui. uma dica antes aí que era Chipre, rapaz. Você deixou vazar. Isso Você deixou mesmo, olha vazar. aí. É isso mesmo, mano. Então, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé. O nome dele não era Barnabé. Né, deram um sobrenome de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o nome, né, o apelido, né, de Barnabé. Por quê? Significa filho da exortação. Eu lembro muito bem o irmão Brian ensinando o que seria exortar, encorajar, né? É a ideia de chamar ao lado, é estar ao lado, ali, ombro a ombro, encorajando, incentivando, animando. E quem seria melhor para atuar lá na igreja em Antioquia, nesse grande crescimento, senão o chamado filho da exortação? Para animá-los, né? Para encorajá-los. Realmente, como a gente vai já ver, o termo usado por Lucas
para que eles pudessem se manter firmes, perseverantes. E olha um outro ponto. Lembra lá, os dois grupos dos dispersos que deram início ao trabalho lá em Antioquia? Lembra das duas cidades ou dos dois locais? Chipre e Cirene. De onde que era Barnabé? De Chipre. De Chipre. Ele era um judeu helenista, assim como Paulo, porque ele não era nascido, né, ali na região da Judéia, nem da Galileia, ele nasceu em outro país, aliás, na ilha, né, no mar Mediterrâneo de Chipre. Assim Ele como não Paulo, era então, levita? ele era da tribo de Levi, né? Então A era ideia lá levita, que né? Que aparece lá no início. isso, Tá? olha lá o texto lá como ele aborda. Que Barnabé que quer dizer filho da exortação levita, né? Mas ele era nascido, como o próprio texto diz, ele era natural de Chipre, ou seja, ele era nascido naquela cidade. Provavelmente, como o texto diz, ele era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Levi, ok? Vamos passando aqui. E o que fez Barnabé, versículo 23, quando ele chega lá em Antioquia, o que é que faz Barnabé? O que fez Barnabé? No primeiro momento, tendo ele chegado, Exortou eles, Se né? alegrou. olha lá, vamos lá, tendo ele Procurou chegado, Saulo. Ele alegrou-se, não foi? ele Animou a alegrou-se. permanecer fiéis no Senhor. Quando ele, se você tiver aí a Ara, diz assim, está aqui na nossa tela, tendo ele chegado e vendo a graça de quem? De Deus. De Deus. E como é que essa graça de Deus a gente viu ainda há pouco? A mão do Senhor estava com eles. Olha o resultado, a ideia da graça é dessa propagação, a quantidade de gentios, né, de judeus também, sendo o quê? Convertidos. Ele ficou impressionado quando chegou lá. Né? Ele chegou, não sabemos qual é a notícia. Um dia, na glória, a gente pergunta para Barnabé assim, o que ele viu, né? Quais foram as notícias que chegaram em Jerusalém, né? Mas enquanto a gente não chega lá, a gente fica imaginando que chegou de um jeito, e aí quando ele chega lá em Antioquia, o que acontece? Nós percebemos que o trabalho, provavelmente ele era bem. Eu tenho o microfone ligado. E aí o que a gente vai perceber? Alegrou-se e exortava a todos. Lembra lá que os apóstolos chamaram ele de filho do quê? Filho da exortação. E o que ele fez? Ele alegrou-se ao ver a ação de Deus, a mão de Deus estava sobre eles, ou seja, manifesta nessa propagação, na quantidade de pessoas. E ele fez o que ele mais sabia fazer, que era o quê? Exortar. Um ou outro? Não. Exortou todos. É provável que ele tenha ido um por um, um por um. Chegou ali com os irmãos, encorajando, animando, incentivando, para que eles não voltassem para onde? Para a realidade na qual eles vieram, né? De onde eles saíram, de onde eles foram resgatados pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. E agora olha um ponto. E exortavam a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Fidelidade, perseverança, né? Para que eles permanecessem. Eles não creram? Creram. Eles não se converteram ao Senhor? Se converteram. E era um ponto mais difícil, era justamente se manter, considerando todos os incentivos, considerando tudo aquilo que eles já haviam vivido. Era mais fácil eles voltarem atrás. Mas o que Barnabé estava fazendo? Animando, exortando, né? Para que eles permanecessem de coração, ou seja, por inteiro. Eles pudessem se devotar por inteiro, firmeza. Para quê? Para permanecer em quem? No Senhor. Agora, por que enviaram Barnabé, versículo 24, na primeira parte? Por que enviaram Barnabé?
Além disso, Porque que a era um gente já... homem bom, né? Era um Ele homem era bom, cheio do cheio Espírito do Santo. Espírito Santo, o principal, né? Cheio do Isso. Espírito Santo. Ele era um homem bom. Era um Uhum. homem bom. Ele não era um homem mau, né? Ele era um homem bom. Uma pessoa com boas intenções, uma pessoa que enxergava a ação de Deus. Porque ele poderia chegar, ixi, tem gentios aqui. Não. Ele era um judeu helenista. Ele conhecia, né, o contexto helenista. E ao chegar, né, ele poderia não ter as práticas dos gentios como um judeu, mas ele via as coisas. Né? E um ponto que a gente pode perceber é que ele não ignorou as pessoas, né? Ele foi com bondade, ele foi realmente com a finalidade de ajudar, de apoiar, para que os irmãos permanecessem. Mas também ele era um homem cheio do Espírito Santo. A exortação levada por Barnabé, ela era conduzida e originada onde? No Espírito. Ele não começava a dizer assim, olha, eu acho isso, não, eu acho aquilo, é melhor você fazer desse jeito, não. Ele não agia desse modo. Ele não agia desse modo. Ele se deixava, né, o Espírito Santo, e ele ia encorajando de acordo com a vontade de quem? De acordo com a vontade do Senhor. E um outro detalhe, que é primordial, já imaginou? Ele exortou a todos. E aí, aquelas pessoas, ao ouvirem a exortação de Barnabé e olharem para ele e ver que ele não tinha firmeza de coração, de que valeria a exortação dele para aqueles irmãos? Ele exortava a todos, mas ele mesmo não permanecia no Senhor. De que valeria? Deu para entender? Aí a gente vê a terceira característica de Barnabé, assim como cheio do Espírito, assim como um homem bom, ela também é primordial, que é o quê? Cheio de fé, cheio do Espírito Santo e de fé. A atitude dele era prática, a fé dele era prática. Ele exortava as pessoas, e esses que foram exortados olhavam para ele, e o que eles enxergavam? Coerência. Não, ou faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Não, Barnabé ele era um homem bom, cheio do Espírito, e um homem cheio de fé. Né? Então, isso também fez uma grande diferença. Tanto é que qual foi o resultado da exortação de Barnabé? Versículo 24, na segunda parte. O resultado de Barnabé ser um homem bom, claro, cheio do Espírito, cheio de fé, ele exortou de firmeza de coração para que eles permanecessem em quem? No Senhor. E qual foi o resultado disso? Versículo 24. Muitas pessoas creram. Olha só. Mas Foram acrescentadas. por causa de Barnabé, não, não. Porque essas pessoas, os irmãos, também, ao se sentirem firmes, fortalecidos, animados, o que eles passaram a fazer? Abrir a boca, a falar de Jesus, a mostrar um testemunho de fé, de uma qualidade de vida espiritual, que as pessoas que estavam ao redor, sejam eles familiares ou não, passaram a fazer o quê? A admirar, como a gente vai ver já já. Então, eles começaram a reluzir aonde? Naquela cidade que era profundamente ímpia, injusta, pecaminosa. E aí o resultado que a gente vê, cadê? Só um minutinho. Pronto. E muita gente, não foram poucas, se uniu à idolatria? Não. Se uniu ao paganismo? Não. Se uniu à política? Não. Se uniu a quem? Ao Senhor. Olha lá, uma outra palavra bem interessante. Lembra quando eles pregaram, lá no versículo 21, quando a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo, eles se converteram a quem? Ao Senhor. Esses que se converteram ao Senhor, ao serem animados, ao receberem a exortação de Barnabé, ao estarem firmes de coração e permanecendo no Senhor, eles vão e propagam. E o resultado é que esses que ouviram, assim como eles um dia, se uniram a quem? Ao Senhor. Em outras palavras,
se converteram ao Senhor. Saíram da condição que eles estavam, que era normal na cidade, e passaram agora a adotar uma vida restaurada em quem? No Senhor. Tranquilo? Então, olha só o brilho, a luz que nós estamos enxergando, a potência, né, que está surgindo aonde? Lá na cidade de Antioquia. Para quando a gente chegar lá no capítulo 13, nós vermos essa igreja enviando missionários. A gente vai entender, né, a grandeza do trabalho sendo realizado aonde? Lá naquela cidade. Mas a gente vai chegar mais para frente. Continuando, versículo 25. Então, o trabalho está crescendo. Pessoas estão se unindo ao Senhor, estão saindo daquela realidade pecaminosa. Aí Barnabé poderia pensar, opa, tá tudo bom, tá tudo tranquilo. Vamos ficar desse jeito que as coisas estão fluindo. É assim que tinha que funcionar? Não. Olha a perspectiva de Barnabé. Como a gente conversou mais cedo, irmão Sejão, Barnabé era conhecido como o filho da exortação. Pelo tamanho do trabalho, começou a surgir o quê? Necessidades. E aí ele pensou em quem? Versículo 25. E aí ele partiu, né? Para onde? Para a cidade de Tarso. E ele foi à procura de quem? Saulo, né? Justamente, ele foi à procura de Paulo. Para quê? Porque ele era o homem. Aquela cidade, aquela ocasião que surgiu ali. Paulo era o homem ideal. Barnabé, com a sua exortação, com seu ânimo, né? Com aquilo que ele estava fazendo pelos irmãos, o resultado, mas estava faltando uma outra peça. E aí que está o ponto. Quando o trabalho cresce, para que o trabalho cresça, irmãos, nós precisamos trabalhar de maneira cada um fazendo a sua parte, cada um exercendo o dom que Deus lhe concedeu. Se é ensino, né, como diz lá em Romanos 12:8, se é ensino, esmere-se no fazê-lo, né? Ou seja, é para ensinar, 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 ou seja, vai se esmerando. E os outros dons precisam ser utilizados. Para quê? Para que o corpo cresça, se desenvolva e para que nenhuma parte sobrecarregue a outra, porque todos estarão fazendo a sua parte. Barnabé poderia assumir e dizer, não, aqui está dando certo, eu continuo, de modo nenhum. Ele foi à procura de quem? À procura de Saulo. À procura de Saulo, né? Ele foi à procura de Saulo. Por quê? Olha lá comigo o capítulo 9, versículo 15 do contexto aqui de Atos. Por que Saulo? Vamos ver lá, Deus ele falando com Ananias, uma das finalidades de Deus, né? Jesus falando para Ananias, uma das finalidades dele, para com quem? Para com Saulo. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante quem? Perante os gentios. Então, era ou não era uma oportunidade para que Paulo, e com certeza Barnabé havia ouvido o quê? Isso de Paulo. Ananias deve ter dito isso para ele, e ele conversou com Barnabé, e Barnabé, opa, eu preciso de quem? Eu preciso de Paulo. E aí o que ele faz? E tendo encontrado, levou para onde? Para Antioquia. O levou para Antioquia. E olha o detalhe. E por todo um ano, o que eles fizeram? Olha lá. Por todo um ano, eles passaram o quê? A anunciar. Por todo um ano, eles passaram a pregar, a ensinar, a exortar, juntos. Um trabalhando numa linha de frente, o outro trabalhando em outra linha de frente, e o resultado dos dois, né? Fazendo com que o corpo de Antioquia, para que a luz da palavra pudesse reluzir aonde? Lá naquela cidade. Continuando, versículo 26, se reuniram naquela igreja, olha lá, ou seja, naquele ajuntamento de irmãos, e ensinaram numerosa multidão. Então, olha só, o tamanho do trabalho da mão do Senhor aonde? Lá naquela cidade.
A igreja em Antioquia continuou a prosperar e crescer. Continuou a prosperar e crescer. E como eles eram chamados? Versículo 26. E como eles eram chamados? Cristãos. Pela Isso. Aí primeira agora, vez. agora você percebe, irmãos, que muitas vezes a gente repete 11:26, sem olhar o todo. Agora a gente consegue ver por que que a sociedade de Antioquia olhava para aquelas pessoas e diziam que eles eram, olha lá, o sentido da palavra cristão. Então, pela primeira vez foram chamados de cristão. Agora, o que que significa a ideia de cristão? Lembra? Versículo pequeno. 21. 11, Pode dizer um pequeno Cristo, eles eram parecidos com Cristo. Isso, eu vou buscar lá na propriedade na etimologia da palavra, vou já informar, dona Jovina, mas perceba bem, versículo 21, eles se converteram ao Senhor, né? Eles se converteram ao Senhor. Versículo 24, lá no finalzinho, e muita gente se uniu ao Senhor. E a ideia de cristão, né, é justamente o quê? Aquele que pertence a Cristo ou aquele que é propriedade de Cristo. Então, a sociedade ímpia pagã olhava para a igreja em Antioquia e ele via que aquelas pessoas não atuavam do modo como eles atuavam, não adoravam, não se devotavam em adoração aos ídolos como a sociedade comumente adorava. Não tinha as práticas, né, imorais, indecentes, como a sociedade que eles faziam parte fazia. E o que eles passaram a ver? Distinção, que a prática de vida dessas pessoas mostrava sobre eles o senhorio, a autoridade de quem? De Jesus. De Jesus. De Jesus. Então, quando nós olhamos assim de maneira, entenda o termo de maneira grosseira, de maneira rápida, pela primeira vez eles foram chamados de cristão, mas nós precisamos olhar o todo. Olha o poder, a ação restauradora de Deus nessa cidade, considerando, né, como ela era, as práticas que eles tinham, né? Como eu comentei lá no início, um poeta inclusive disse, né, quando Roma chegou assim, à parte mais baixa da sua moralidade. Eles disseram que o esgoto de Antioquia havia chegado aonde? Em Roma. Então, para você ver, olha a qualidade da sociedade. E essas pessoas, quando ouviram o quê? A palavra do Evangelho do Senhor Jesus, o que que elas passaram a fazer? Ouvir e obedecer. E aí um ponto que a gente vai observar já no finalzinho aqui, 27, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para onde? Para Antioquia. Não sabemos dizer se eles estavam visitando cidade por cidade para orientar em relação a este fato, ou se eles foram direcionados pelo Espírito Santo para falar lá na cidade de Antioquia. Não sabemos. O ponto que o texto deixa claro é que eles desceram, eles vieram de Jerusalém para Antioquia. E um ponto que a gente vai ver, um deles é destacado. Um deles é destacado. Qual é o nome dele? Versículo 28. O nome de um deles. Isso, Ágabo. Ágabo. Você vai perceber, deixa eu passar aqui, que esse homem, esse profeta, ele foi citado lá no capítulo 21, versículo 10 e 11. Antes de Paulo, se não me engano, já estava em Jerusalém, deixa eu olhar aqui, capítulo 21, versículo 10. Ele estava em Cesareia. 21, 10 e 11. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo,
e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão com o dono deste cinto e o entregarão na mão dos gentios. E aí o que a gente vai ver é que ele também traz para Paulo que ele, ao chegar em Jerusalém, ele seria o quê? Ele seria preso. Seria preso. Isso aonde? Lá em Cesareia. Então, ele não só anunciou o que nós estamos vendo aqui no capítulo 11, versículo 28, mas também lá no capítulo 21, ele também vai trazer algo para quem? Para Paulo. E qual era a mensagem que ele trazia? Ele dava a entender pelo Espírito que estava para vir o quê? Uma grande fome por todo o mundo. E aí um ponto que nós vamos observar é quando é que isso aconteceria de acordo com o texto? Todo mundo romano. Isso. Quando que isso aconteceria de acordo com o texto? Quando? No reinado de Cláudio. Isso mesmo. E aí ele deixa uma nota explicativa, né? Como ele está escrevendo do futuro um fato passado, o que ele escreve aqui? Lucas, ele insere, né, uma linha explicativa. Quando é que isso aconteceu? E aí ele diz, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. E aí, só para a gente entender quando é que Cláudio, né, reinou, no caso era o imperador romano, a história registra que durante o reinado de Cláudio César, 41 até 54 depois de Cristo, uma fome afligiu muitas regiões do Império Romano. Então, olha lá, uma fome nesse período de 41 a 54. E qual foi, ao saberem disso, qual foi a ação dos cristãos restaurados da cidade de Antioquia? Qual foi a ação deles? 29 e 30, qual foi a ação deles? Ajudar os irmãos da Judéia. Olha lá, isso mesmo. Versículo 29, irmão Sérgio, diz assim, ó, os discípulos, olha lá, perceba, os discípulos, cada um, olha lá, foi todos, cada um deles, né? Cada um deles contribuiu. Isso faz lembrar lá 1 Coríntios 16, não lembra? Cada um contribua, né? Aqui, da mesma maneira, os discípulos, cada um conforme, agora sim, parece, segundo 1 Coríntios 16, cada um parece lá em 2 Coríntios capítulo 9, conforme as suas posses. Quem mais tinha condições, ofertava mais. Quem tinha menos condições, ofertava dentro das suas condições. O importante é que cada um estava oferecendo o seu melhor. Olha a ação restauradora. Olha a ação restauradora. Eles entenderam a respeito do sacrifício de Jesus? Eles estão sendo gratos aos judeus porque eles enviaram o melhor para que eles pudessem serem alimentados, animados, incentivados, exortados. Jerusalém enviou o melhor. E o que eles estão fazendo por Jerusalém, nesse momento de dificuldade que irá surgir? Eles estão oferecendo o seu melhor. Quem? Cada um. Entendeu? É como se cada um deles chegasse e disse, aqui está minha gratidão, minha gratidão, minha gratidão, minha gratidão. Por quem? Por esses irmãos. E quando é que eles levaram? Só para a gente finalizar, não entrando na aula da semana que vem, capítulo 12, perceba que no capítulo 12 a expressão inicial diz por aquele tempo. Por aquele tempo. Ou seja, o capítulo 12, ele vai estar no mesmo contexto temporal do quê? Do capítulo 11 nesse fechamento. Enquanto estava acontecendo isso aqui, aonde? Lá, né, na Antioquia,
essa situação também, de quase paralelo ali, estava acontecendo aonde? Lá, né, em Jerusalém, que nós vamos relatar na próxima semana. Então, por aquele tempo, mandou o rei Herodes. Ok, vamos parar aqui para a gente não entrar na aula da semana que vem. Versículo 25, do mesmo capítulo, lá, se eu não me engano, é o último versículo do capítulo 12, só para a gente não entrar na aula da semana que vem. 25, olha lá, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão. Qual missão? Isso, de levar as ofertas, de levar a ajuda, de levar os recursos. Para quem? Para os irmãos lá em Jerusalém. Interessante, né? Olha lá, não foi para depois de amanhã. Cada um contribuiu, ofereceu o seu melhor, entregaram na mão de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé foram e entregaram a quem? Aos irmãos. Aos irmãos. Só para a gente finalizar, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém. Olha lá, então eles voltam e na volta eles já levam quem? João Marcos. Levam João Marcos, João apelidado Marcos. Tranquilo? Então, olha só a disponibilidade. Só para a gente poder entender o contexto de maneira clara. Vamos finalizar? Então, para a gente concluir, irmãos, a restauração ela continua nos nossos dias. Quando alguém ouve, está disposto a obedecer à vontade de Deus, como nós vimos o exemplo dos discípulos lá em Antioquia. Considerando o contexto, o nosso propósito é proclamar. Aqueles de Chipre e Cirene chegaram lá e pregavam tanto para judeus quanto para gentios. E o que aconteceu? A mão do Senhor estava com eles e o trabalho cresceu, o trabalho explodiu, né? de desenvolvimento de almas ouvindo e obedecendo. Isso quer dizer que quando alguém está disposto a ouvir e obedecer, isso concretiza a ação restauradora de Deus na vida de quem? Desta pessoa. E é isso que a gente precisa fazer. Nós não podemos escolher as pessoas na qual nós anunciamos. Nós precisamos anunciar e deixar o crescimento dessa semente na mão de quem? Na mão de Deus. Deus. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. Quem vai transformar é a palavra dele. Quem tem nos transformado é a palavra do Senhor. Não podemos nos guiar pelo meu acho, pelo seu acho, pelo nosso acho. Nós precisamos ser conduzidos pela palavra do Senhor. Os restaurados, como nós vemos lá em Antioquia, eles são gratos a Deus por sua graça e misericórdia. De fato, Deus, quando olha a sociedade de Antioquia, ele não vê pessoas ímpias, ele não vê pessoas assim que têm a fala feia, né? Assim que falam besteira, que se entregam à idolatria, não. Quando Deus olha para Antioquia, ele vê uma sociedade carente, imersa nas trevas e carecendo da restauração de quem? A restauração de Jesus. Um dia eu e você estávamos na mesma situação. Deus olhou para nós e não nos julgou. Ele nos deu a oportunidade para que eu e você fôssemos restaurados. E onde nós estamos hoje? Agora, debaixo da mão do Senhor. Que a gente possa aproveitar, que a gente possa se importar, né? Para que a gente leve o restauro, como eu coloquei aqui. Então, os restaurados são gratos a Deus por sua graça e misericórdia. Com isso, eles se importam com os que carecem de restauro, ou seja, com os ímpios, com os pecadores, mas eles também se importam com os restaurados. E aqui a gente viu um exemplo claro. No momento que os de Antioquia necessitaram colocar a mão no bolso para mostrar a gratidão pela misericórdia e pela graça de Deus em relação aos de Jerusalém, o que eles fizeram? Eles não se negaram. Eles foram e ofereceram o seu melhor. Então, nós, como restaurados, também precisamos empregar nossos recursos financeiros. Na realidade, não é nosso. Se nós levantamos ou deitamos a cabeça no travesseiro, é graças a quem? É graças a Deus. Se hoje eu e você
tivemos mais essa semana de vida e podemos ter esta oportunidade da comunhão. É graças a quem? É graças a Deus. Então, tudo que nós temos é de quem? É dele. Então, que nós possamos empregar o que é de Deus na sua obra. Para a honra e glória de quem? Para a honra e glória do Senhor. E que nós, assim como os de Antioquia, possamos permanecer com firmeza no coração, perseverando em quem? Perseverando no Senhor. Gratidão, irmãos. Esse momento de edificação, né? Que nós possamos refletir nisso e continuar firmes, né? Continuar firmes no Senhor. Alguma pergunta, algum comentário antes de a gente finalizar com a oração? Só acho que é uma pergunta. No caso aqui do 19, era a primeira congregação mista? Era considerada a primeira congregação mista? Eles pregavam, tinham tanto judeus como gentios, né? Quando ele trabalha aqui no versículo, cadê? Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene e que foram a Antioquia, falavam também aos gregos. No 19, ele foca os judeus. No 20, ele foca que esses de Chipre e Cirene não só pregavam para os judeus, também para os gentios. Então, se a congregação tinha judeus e gentios, era uma congregação mista, assim, composta de judeus. Eu acredito que na maioria de gentios, provavelmente a maioria de gentios, né? Mas isso é irrelevante. Quem tinha mais ou quem tinha menos. O importante é que estavam todos com só um objetivo. Tranquilo? Obrigada. Disponha, mana. Passar, então, a palavra para o irmão Sergião, para ele nos conduzir aí na oração final e agradecer a todos os irmãos. Muito obrigado pelas orações e vamos continuar firme, para a honra e glória do Senhor. Com o senhor, irmão Sergião. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso grande Deus, Pai poderoso, chegamos agora na tua presença, te agradecendo por esta aula que teu servo Davi deu para nós, Senhor, toda ela orientada e guiada pelo teu Santo Espírito. Que nós possamos sempre sair daqui tirando proveito, sendo edificado e tendo vontade de falar cada vez mais da tua palavra para aquelas pessoas que nos servem. Nos ajude em tudo, Senhor. O que precisamos a todo momento de Ti. Porque só Tu, Senhor, é o que nos dá sentido na nossa vida. Te agradecemos pelo amor do Teu Filho que Tu deste na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado, Senhor. E amém. 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 Boa noite, meus irmãos. Amém. Boa noite. Obrigado, irmão Sergião. Obrigado, irmão. Obrigada, Deus abençoe. Alessandro, pelo Graças a esmero, Deus. pela Boa preparação. noite, Boa noite, Graças a Deus. Boa noite. Esse professorzinho é nota Melhoras aí, 10. Renato. Professor. Boa, aguentou. Sabidinho ele, né, Lica? Tá, né? Sabidinho. Boa noite, Parece um Rubens. sabidão, né? Sabidinho. É estilo sabidão esse.